Luciano, da empresa IDSEC. Hoje eu vou falar sobre o sistema Second.web, mais especificamente sobre o aplicativo central do funcionário com as opções de gestor. As opções de gestor no sistema, ela visa trazer a possibilidade de um coordenador, um gerente de equipe poder visualizar e auxiliar o pessoal do RH na tratativa do ponto daquele funcionário. Tá? Aqui no aplicativo Second.web, eu vou escolher um funcionário específico aqui embaixo, vou abrir, claro que aqui o campo seria o nome do funcionário, mas nesse caso aqui é um exemplo, né? Então, no cadastro dele, eu vou aqui no guia central do funcionário e embaixo eu vou alterar a opção de perfil de gerente. Lembrando que se eu quero que ele faça tratativa de informações, então eu vou ter que colocar aqui, ó, permite alterações mediante solicitações. Embaixo aqui eu deixo marcada a opção se eu quiser que ele possa incluir o ponto ou não. E mais especificamente definir uma senha de acesso para ele e salvar o cadastro. Isso já vai dar acesso para ele, não só no aplicativo de central, mas por eu ter escolhido o perfil de gerente, ele vai ter acesso a algumas informações adicionais dos outros colaboradores, tá? O aplicativo central do funcionário, ele funciona, como a gente sabe, em celulares, em tablets, e ele tem também a versão web. Eu vou copiar aqui embaixo, ó, nessa barra de endereço tem um link de acesso. Eu vou copiar ela e vou colar aqui para logar. Nessa tela de login, a pessoa vai colocar os dados, né? O gestor ali vai colocar os dados de login. Note, já nessa primeira tela aqui, agora a gente tem alguns guias adicionais aqui. Antes eu não tinha dados gerenciais, tinha apenas dados pessoais. Agora eu já tenho dados gerenciais aqui. Os dados gerenciais são por causa do perfil de gestor que eu coloquei lá no cadastro do funcionário. No primeiro item aqui, eu tenho os indicadores gerenciais. Nos indicadores gerenciais, eu tenho um resumo do que tenho para o dia dos colaboradores. Então, eu tenho aqui, logo de cara, a primeira opção aqui, solicitações pendentes, são eventuais solicitações de registro de ponto fora do perímetro ou alguma coisa que está chegando para o RH aprovar e o funcionário, o coordenador, no caso o gerente, ele pode também estar visualizando essas informações e aprovar para que ela faça parte do tratamento de ponto, tá? Se caso ele reprovar, ele vai clicar no reprovar e aquela informação ela vai deixar de ser parte do evento de registro de ponto do funcionário e vai ter a justificativa que o funcionário vai colocar ali na hora de fazer a reprovação. Nos indicadores gerenciais, a gente tem um resumo dos funcionários faltantes, funcionários que estão em trabalho na empresa e os outros, situações de folga, férias atrasados, afastados e ausências justificadas. Aqui, nos indicadores gerenciais, a gente tem também na dashboard um guia cálculos. E a ideia do guia cálculos é trazer um resuminho de situações de extra e falta ou alguma outra situação que eu queira detalhar aqui para a pessoa. Nesse guia aqui, ele vai estar voltado para a questão do dia, tá? O resumo do dia. Então, eu venho para cá no guia extras, ele me mostra os funcionários que estão em situação de extra. Aqui, funcionários que estão de atraso, nas situações de atraso dentro dos cálculos que eu tenho lá nas configurações. E eu coloquei aqui um dashboard personalizado para atrasos, tá? Nesse caso específico, eu posso adicionar, como eu também posso editar a informação. Então, nesse caso aqui, eu coloquei que eu quero saber em atrasados, dei um nome para ele, escolhi uma cor da apresentação e uma coluna, né? A coluna que eu quero que seja como referência lá na base de cálculos. Essa coluna são as colunas que a gente tem aqui no relatório de cálculos, ó. Então, eu vou ter aqui os relatórios de cálculos, as colunas disponíveis aqui para ele exibir informação. E eu coloquei mais especificamente que eu quero saber funcionários da coluna atraso com valor menor que 20 minutos. Então, estou colocando aqui menor que 20 minutos e vou salvar. O que ele faz? Ele vai listar dentro daquilo que eu especifiquei e vai mostrar para mim quem está naquela situação. Então, eu posso pôr ali uma situação eventual de um extra maior do que 1 hora, um extra maior do que 2 horas no dia. Então, eu quero uma situação
por exemplo, vamos criar aquela aqui, que é uma demanda que já aconteceu. Extra maior que 2 horas, que é permitido por dia. Então eu vou colocar aqui extra maior do que 2 horas. Colunas extras, valor maior que, e eu coloco aqui em horas especificando. Ele vai criar a coluna no Dash e eu vou poder visualizar essa informação. Ele vai trazer quem é esses funcionários que estão em situação de extra maior do que 2 horas no dia. Então, essa é a funcionalidade da dashboard, trazer um resumo diário, e eu posso adicionar e remover colunas nesses eventos aqui para auxiliar. Então, estou com o funcionário em atraso, ele vai lá, verifica o que está acontecendo com o funcionário, assim como aqueles que estão em falta, etc. Quando a gente vai falar com o funcionário, a gente tem depois o guia cartões ponto. E no guia cartões ponto, eu posso especificar dentro de um período. Por exemplo, eu vou colocar aqui o meu mês de fevereiro, dia 1º ao dia 24, eu tenho aqui especificamente os dados de registro do funcionário. Então eu tenho aqui do funcionário 1 os eventos de entrada e saída, nas faltas e tudo que o sistema está calculando, e eu posso estar trocando. No funcionário 2, que é aquele funcionário que está com atraso, Então, ele entra 8 horas, chegou 8h15, está com 15 minutos de falta aqui, que a gente está considerando como atraso. O que ele vai fazer? Ele pode ter detalhes maior da informação de registro. Ele vai visualizar as colunas totais que eu tenho, todas elas. É claro que aqui tem um monte, mas a gente pode deixar ela especificamente com aquelas que a gente usa lá na tela de cálculo. E eu posso até ajustar o ponto, Então, esse funcionário, ele registrou o ponto 8 horas, mas ele estava numa situação com um problema no relógio. E eu quero fazer um ajuste nessa tratativa de ponto. Então, ele pode fazer um tratamento de justificar ou de ajustar o ponto para o funcionário para aquele dia específico, Então, vamos falar mais um pouquinho aqui. Por exemplo, no caso de ontem, o funcionário faltou e eu quero lançar uma justificativa, Vou clicar aqui no guia, vou justificar. Então, justificar. Funcionário 2, o dia 13. A justificativa é para o dia inteiro, ou eu posso pôr o primeiro, o segundo, o terceiro período. Não, é para o dia todo. Qual o motivo? E aí eu vou ter aqui a justificativa. Os motivos são as justificativas que a gente tem lá na tela do tratamento de ponto. Eu vou solicitar aqui atestado médico e vou falar: funcionário precisou se ausentar para ir ao médico. Então a pessoa é livre, o texto é livre, A pessoa pode colocar o que ela quiser ali. No caso do celular, ele vai clicar em enviar uma foto do atestado e vai anexar. No caso do computador, eu estou clicando aqui para enviar uma foto baseada numa informação que eu já tenho aqui salvo. Então, estou colocando uma foto aqui como exemplo e vou enviar essa informação. Por padrão, a justificativa ainda ela não vai aparecer aqui, Porque foi uma tratativa de uma justificativa. Se ele vier no solicitações aqui embaixo, ele vai ver a tratativa que ele fez aqui, justificativa de atestado médico, aguardando retorno para o dia e a foto do atestado que ele lançou, Como ele tem permissão, ele pode aprovar ou reprovar aquilo que ele mesmo lançou. Mas a gente pode falar para ele o seguinte: você lança e quem aprova ou desaprova é o pessoal do RH. Então, aqui no sistema, eu tenho agora em movimentação o guia solicitações central do funcionário. E eu tenho todas elas aqui, que algum funcionário gestor faça. No caso que a gente está falando aqui, tenho aqui, deixa eu achar ela, aqui, funcionário 2. A justificativa para o funcionário 2 no dia 13/2, Estou aqui com a observação que o gestor colocou lá e eu tenho a justificativa. Essa tela aqui mostra como é hoje no sistema, marcações atuais, embaixo as alterações que vão acontecer. Então vai de nada para escrever atestado em todas as justificativas. Eu quero visualizar a foto, eu clico aqui, eu vou ter um visual dessa foto que fica armazenado na folha. Posso fazer o download da imagem para impressão também. Aprovando, vou aprovar. A informação ela vai ser lançada no sistema.
Então, agora aqui, se eu vier naquela tratativa do funcionário pro dia 13, vou lá no cartão ponto dele. De novo, funcionário 2. Eu já tenho os atestados aqui, ó, entendeu? Então, o gestor fez a solicitação, enviou uma foto e lá na central do funcionário, o RH aprovou, fazendo com que a informação fosse detalhada lá na tela de cartão ponto do funcionário. Então, o gestor, ele pode estar acompanhando todos os registros de ponto e fazer justificativas, né? Fazer tratamento de ponto para auxiliar. A gente tem uma demanda com alguns clientes que estão solicitando, por exemplo, que os extras sejam aprovados. Por padrão no sistema, a gente não tem como bloquear a extra. Então, todo o registro de ponto gera o extra para o funcionário. E como que a gente pode, por exemplo, e aí eu estou criando uma situação de exemplo, tá? Uma alternativa para que a gente possa dar um cheque naquele extra. O funcionário aqui nessa tela de cartão ponto, ele vai poder visualizar quem está em extra e falta. Nas situações em que ele está visualizando o extra, então, por exemplo, no sábado, no dia 11/2 do funcionário 2, ele está com 14 horas de extra. Isso está certo? Bom, vou justificar, então vou clicar aqui para justificar. Como a informação é uma justificativa e a ideia dela não é substituir o registro, porque se eu substituir eu vou perder os dados originais. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui período 5. Por que eu vou colocar período 5? Vou mostrar aqui para vocês, nesse exemplo que eu estou dando aqui. Na movimentação de cartão ponto, normalmente os funcionários fazem 4 registros diários. Eventualmente eles fazem 6 registros. A gente tem habilitado aqui até 10 registros diários. E eu vou usar esse campo aqui do último registro para fazer um cheque da informação do extra do funcionário. Então, voltando lá, no sábado, no dia 11, o funcionário 2, qual o período que eu vou justificar? Eu vou colocar período 5 porque eu quero dar uma autorização de extra. Eu não quero substituir tudo. Se eu colocar dia inteiro, eu perco todos os dados. Então, eu vou fazer o parcial. Eu vou colocar aqui, ó, extra autorizado. Uma justificativa extra autorizado. Conversei com cliente que autorizou o extra para atender certa demanda. Então, ele especifica lá o que ele está justificando sobre esse extra de 14 horas. Eu vou clicar aqui em enviar. A solicitação foi enviada. Quando eu vier aqui em solicitações central do funcionário, eu vou ter o evento aqui, ó, funcionário 2, deixa eu achar ele aqui, ó, 11/2, está aqui, data, funcionário, a observação que o gestor colocou e o que vai acontecer. Essa informação é muito importante. Hoje, as marcações atuais estão assim, e a gente vai usar essas colunas aqui para autorizar um extra, para dar um cheque em um extra. Como eventualmente os extras, os registros de ponto, eles dificilmente vão para entrada e saída 4 e entrada e saída 5, eu vou usar a última aqui para dar um cheque. E a informação vai se transformar assim, quer ver? Ó, vou voltar aqui no cartão ponto do funcionário 2 para o período. Então, quando eu olho o extra dele no dia 11, eu tenho aqui as informações, não tenho nada no evento 5, e eu vou autorizar. Vou até voltar aqui no relatório de cálculos para a gente visualizar essa informação aqui. Então vamos lá. Ele tem aqui as 14 horas de extra, isso está autorizado. Mas eu não tenho nenhuma informação na tela que o gerente viu isso. Então ele fez a solicitação e agora eu vou aprovar ela. Aprovei a solicitação. Se eu for lá no cálculos agora e atualizar, eu já vou ter os registros, né? E vou ter esse cheque aqui no final, de que o extra foi autorizado. Então, o gestor viu o extra, ele mandou a solicitação, o RH visualizou e aprovou. A informação apareceu aqui na coluna 5 e o extra do funcionário está lá. Então, é uma maneira que a gente tem de, por exemplo, fazer um cheque nos extras, né? Naquelas situações de extra que o funcionário tem. Agora, quando ele vier aqui no cartão ponto,
ele já vai ter, ó, IXATZ, que seria o extra autorizado. Então ele sabe que por aqui ele já passou. Ele está vendo o extra, mas por aqui ele já passou, já foi aprovado, a informação está ali. Se ele vier aqui, por exemplo, abonar, vamos pensar num abono, né? Que a pessoa... Vamos ser mais simplista, tá? O horário de trabalho aqui está faltando o registro de ponto. Então ele devia entrar 8 horas e ele esqueceu. Como que ele vai fazer isso? Ele vai ajustar. Então no ajuste de ponto, ele vem para cá com a informação. Eu vou colocar aqui na saída 2 primeiro. Só que essa informação para mim, ela é lá em cima. Então depois que eu registrei, eu puxo ela aqui para cima e fica no horário da entrada 1. Tá vendo que eu consegui organizar? Opa, isso aqui não, isso aqui é saída. Então ele puxa pelo cursor e posiciona as marcações de maneira que ela fique do jeito que ele precisa. Aqui embaixo ele vai justificar. Então ele vai colocar lá, funcionário esqueceu para esse dia, né? Então, ajustar ponto, lançando 8 horas para aquele período e vou enviar a informação. Voltamos lá na central, vou visualizar. Vamos ver lá, funcionário 2. Olha ele aqui, ó. O que está acontecendo? Originalmente, os registros são assim. E o gestor está solicitando para inserir essa informação aqui, manual. E já está até apresentando para mim a justificativa, né? Então, quando eu tenho aqui funcionário esqueceu, olha lá, funcionário esqueceu. Se eu aprovar isso, eu vou ter que checar a justificativa e vou concluir. O que vai acontecer no cartão ponto do funcionário? Aquele registro que estava parcial, ele vai aparecer aqui. Ele vai fazer o lançamento daquela informação que eu lancei. E aí, lá no visualizar cartão ponto, a informação vai ser apresentada. Embora ainda precisa de um detalhe, ó. Ele ainda ficou desorganizado. E aí o RH pode fazer essa coordenação lá, ou ainda exigir que a pessoa venha para cá e faça novamente o posicionamento dos registros, de maneira que ele fique do jeito que precisa, tá? Mas, isso é um opcional. O ideal é que ele faça o lançamento só do evento que ele lançou, que é aquele esquecimento, e aí à medida que ele for fazendo o ajuste, for fazendo o tratamento de ponto, isso eu digo lá no RH, ele vai poder lançar as informações, posicionar, né? Então eu volto aqui, por exemplo, a movimentação do cartão ponto, é mais fácil aqui fazer um ajuste, posicionando a marcação para o lugar certo, do que solicitando para o gestor fazer, embora ele possa fazer como a gente fez ali, o posicionamento, tá? Deu um bugzinho, a informação não se posicionou de maneira correta, então eu tenho que voltar para a tela aqui de ajustar o ponto, escolher o funcionário e a data para fazer esse lançamento de ajuste de maneira manual, tá? Faço novamente ela aqui, é que agora a gente já atualizou ela no movimento de cartão ponto. Incluir ponto, perdão, sair de dados gerenciais, vou voltar aqui, ó. Cartões ponto. Funcionário 2. Tá lá a tratativa da informação. Terça-feira. Eu estava visualizando a informação, era de outro funcionário, mas está aqui, ó. Lançado certinho. Lançado a informação certinho. Um atestado e um extra autorizado. Então ele pode ir acompanhando essa informação e auxiliar no tratamento. No acompanhamento de cartão ponto, ele pode ter um resumo diário do dia. Então ele quer saber situações em que ele quer saber, por exemplo, ontem, como que foi ontem os registros. Se ele selecionar a data, ele vai ter um resumo de todo mundo. E não é de todos os funcionários, aqueles que fazem parte da equipe dele. E a gente tem dentro do software uma maneira de fazer esse filtro, permitindo ele visualizar só quem ele tem que tratar a informação, tá? Então aqui ele tem um resumo diário do dia 13 para situações de extra, de atestado, de falta. Ele pode visualizar essas informações com mais detalhes e, feita essa análise, ele pode entrar aqui no cartão ponto do funcionário e fazer o que a gente chama de ajustar o ponto, né? Lançar o evento ou justificar no caso do extra autorizado, tá? Então, talvez eu tenha me prolongado um pouquinho, falado muito sobre repetitivamente sobre o recurso,
mas a ideia do gestor é ter, através desse aplicativo, a possibilidade de visualizar, principalmente visualizar, acompanhar e dar um auxílio para o RH, tá? Então, podem haver situações em que a gente quer alguma coisinha específica, você vai abrindo o suporte, vai abrindo o chamado suporte e a gente vai treinando e orientando vocês, tá? Então, o que eu gostaria de passar hoje é sobre isso, perfil de gestor, né, de gerente, dentro do aplicativo central do funcionário, ok? Qualquer dúvida é só chamar a gente, tá? Estaremos sempre à disposição. Obrigado e até mais, pessoal.